O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, mal indicou o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, para relatar o projeto de lei antifacção, e a escolha já causa divisão entre parlamentares. A definição foi elogiada, claro, por integrantes da oposição e criticada pelos governistas. Hora depois de ter sido anunciado como relator na última sexta-feira, Derrite, que deixou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para reassumir o cargo na Câmara e relatar o projeto, divulgou seu primeiro parecer sobre a proposta. No relatório, o aliado do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, optou por não incluir o ponto de maior debate no projeto, defendido pela direita, que desejava a fusão do texto do governo a outro projeto que equipara facções criminosas a organizações terroristas. Ainda assim, ele propôs que ações armadas e de controle territorial promovidas por facções recebam as mesmas punições aplicadas a casos de terrorismo, com penas que variam de 20 a 40 anos de prisão. Aliás, essa modificação aí, não mexer com essa questão de facção criminosa virar grupo terrorista, também parte muito do Hugo Motta, tá? Tem um trabalho todo por trás aí do Hugo Motta para tentar evitar que isso fosse para a pauta. A indicação do Derrite para relatar o PL antifacção gerou reações imediatas nas redes sociais. Enquanto o Eduardo Bolsonaro, o deputado pelo PL de São Paulo, manifestou o desejo de sucesso ao parlamentar, inclusive dizendo que a proposta está em boas mãos, lideranças do PT demonstraram total aversão. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, disse que a escolha de Hugo Motta foi um desrespeito com o presidente Lula. Aí, ó, ele fez uma publicação no X dizendo o seguinte... Lindinho, o gestor de carreiras é um cara estranho. Né? Imagina se o Lula ia ficar feliz, cara. A escolha feita pelo presidente Hugo Motta é um desrespeito com o presidente Lula, diz o Lindbergh. O projeto de lei antifacção é uma prioridade do governo Lula e colocar nas mãos do secretário de Segurança do governador Tarcísio beira uma provocação. Parece o interesse deliberado de não aprovar e atrapalhar a tramitação da pauta prioritária do governo na área de segurança pública, é o que escreveu Lindbergh no X. Olavo, Walter, com relação a essa questão envolvendo segurança pública, classificação de facções em grupos terroristas, a gente precisa entender, eu vejo da seguinte forma, eu entendo da seguinte forma. Não adianta a gente achar que a polícia tem que fazer alguma coisa, não adianta a gente achar que o judiciário tem que fazer alguma coisa, se de fato a gente não começar a notar a mudança vindo do Congresso. Por quê? Quem pode endurecer as leis é o Congresso. Então não adianta a gente achar, olha, a polícia prende, o juiz solta. Amigo, tudo passa por um endurecimento das leis que devem vir do Congresso. Quando a gente começa a perceber uma certa frouxidão, primeiro, uma preocupação do governo federal, depois, não atender às expectativas da população, porque se você perguntar para a população, hoje, o que o brasileiro quer, o primeiro assunto, o mais discutido, é segurança pública, sem sombra de dúvidas. No meio disso tudo, e vou aparentemente misturar assuntos, Olavo e Walter, para passar para vocês, veja, Cláudio Castro, vamos pensar sobre Cláudio Castro. Pegar a cronologia da semana de Cláudio Castro. Amanhã, 2 semanas da operação. Amanhã, 2 semanas. Ele faz a operação na terça-feira. Quarta-feira, recebe, entre aspas, a ameaça de ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na quarta, seguinte da operação. Na segunda-feira da semana passada, ou seja, dia 3 de novembro, Alexandre de Moraes visita Cláudio Castro. Portas fechadas, a imprensa não acompanha. Na terça-feira, há um pedido de vistas e que nitidamente coloca essa situação envolvendo a segurança pública do Rio em cima do telhado. Só que, antecedendo o pedido de vistas, há um anúncio de Cláudio Castro que teríamos mais 10 operações que planejadas já estão, até achei um erro estratégico dele, calculou mal, fez um cálculo das consequências que deve ter faltado alguma linha ali, ou um multiplicar, um dividir. Por quê? Diante do que a gente está vendo no Rio de Janeiro, ou seja, operação na terça,
ameaça entre todas as aspas de cassação na quarta, visita de Moraes na segunda, TSE pedindo vistas a um cara lá, um ministro, na terça-feira, pôs no telhado, 10 operações. Mais alguma aconteceu? Não. Se não acontecer mais nenhuma operação e Cláudio Castro não sofrer mais nenhuma pressão com relação a ser cassado ou não, a gente já entendeu. É o jogo jogado, Moraes vai para o Rio e cumpre com a sua missão, se é que você me entende. Ao mesmo tempo, no Congresso, a gente percebe uma certa frouxidão, um soltar das rédeas com relação à segurança pública e a dificuldade de reconhecermos facção em grupo terrorista. Beleza. Olavo, Walter, ou parte do Congresso o endurecimento, ou é mais do mesmo. A gente vai ficar enxugando gelo, cobrando da polícia, cobrando do judiciário, mas é o Congresso que tem que trabalhar. É ou não é, Olavo? Tantas perguntas carecendo de algumas respostas. Primeiro, o Pittoli bem colocou, a preocupação da população brasileira é segurança pública, e segurança pública é uma fragilidade do governo Lula. Olhos vistos, defensor de bandido, todo mundo sabe, não precisa nem ficar falando. Mas, pois bem, mas por que o Mota nomeou o Derrite, né? Lindbergh teve um piti, foi engraçado de ver, né? O piti, olha, Mota cometeu um roubo qualificado pelo abuso de confiança, foi engraçado de ver o piti. Pois bem, mas por que Mota nomeia Derrite? Derrite pede licença, Derrite tem uma pegada política nesse momento. Qual a razão? Desculpe, amigo ouvinte, mas combater crime organizado é estratégia. Aumentar a pena é retórica. Aumento de pena, o bandido, o traficante, ele vai falar, aumentou a pena, então não traficarei mais. Aumentou a pena, não dominarei comunidades mais. Aumentou a pena, não matarei mais pessoas queimando-as nos pneus. Tá. Quem acredita nisso? Falta uma estratégia. Então, a nomeação, a colocação, a qualificação de facções criminosas como grupo terrorista era uma expectativa da população. Derrite. Só lembrando, Castro fala, olha, queremos sim que as organizações criminosas sejam qualificadas como grupo terrorista. Então, a expectativa era do Derrite falar, beleza? Não. O projeto do Derrite é aumento de pena. Perdoa, amigo ouvinte, mas é assim, Derrite é sistema, Derrite é Tarcísio. Totalmente. Tarcísio é sistema. Dava para esperar, sabe, até houve um momento, Derrite, vai lá, coragem, enfrentamento, piti do Lindbergh, vai enfrentar o governo Lula, será... Não, mas o Lula tem um medo de colocar crime organizado como terrorismo por sanção internacional e perder dinheiro no seu governo e se descapitalizar. Está preocupado com a população? Não, não está. E Derrite fez o quê? Nada. Derrite foi Tarcísio. E Tarcísio é sistema. E eu não sei quem é mais sistema do que quem é. Se Derrite é mais sistema que Tarcísio, Tarcísio é mais sistema que Derrite. Mas vamos lá. Walter, é do Congresso que tem que partir o endurecimento para a gente, de fato, começar a combater o crime. Será que vem, Walter? Pittoli, é difícil falar desse tema, né? É o seguinte, se não mudar o judiciário para mim, eu também acho que quem legisla é o Congresso. Na organização do Estado moderno, como foi pensado lá atrás pelo pai dessa coisa toda que se chama Montesquieu, que era um francês, um iluminista, o poder originário, o primeiro poder é o legislativo, né? Ele faz a Constituição, ele que faz as leis. O segundo, o executivo que governa. E o judiciário existe para dirimir conflitos, buscar criar paz social, dizer o direito. O que nós temos visto no Brasil, e vocês acabaram de falar de um juiz aí do Nicolas, o Alexandre Garcia falou de um juiz, e foi até matéria de um editorial no Estadão, é que o juiz e os juízes estão legislando. Então, o que aconteceu com os réus do dia 8 de janeiro, praticamente foram equiparados a terroristas.
Aquela senhorinha com a Bíblia na mão, se a gente ouvir a palavra do Barroso, do Gilmar Mendes, desse pessoal todo, foram equiparados a terrorista. Então eu fico pensando o seguinte, que adianta a gente mudar a lei se a gente não criar os limites numa reforma administrativa, judicial, para o ativismo judicial que está acontecendo aqui no Brasil hoje? E proibiu, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro disse o seguinte, olha, nos proibiram de subir no morro, aí o capim cresceu. É uma figura de linguagem que ele criou, evidentemente, né, para dizer o seguinte, essa bandidocracia, bandidolatria, essa coisa que entrou para dentro, os filhos de Foucault. Eu estava 3 semanas atrás em Paris, me perdoem dizer isso, não tenho nenhuma pretensão aqui de estar arrostando a autoridade, né? É porque eu estava voltando numa viagem e eu tinha estudado há muitos anos lá, fazer uma visita ali ao Panteão, e ali estava Rousseau, e eu fiquei pensando, sepultado, né? Tá a tumba de Rousseau, que é o pai dessa bagunça toda do socialismo moderno hoje, do comunismo, porque ele começa dizendo que o problema de todos os males da humanidade era a propriedade privada. Então ele é o pai espiritual do comunismo. E eu fiquei pensando na força das ideias, né? E aí me apercebi que esse cara, o Foucault, que era um cara que tinha enormes problemas familiares com o pai, que sexualmente era pervertido, que vivia nas orgias de São Francisco, tem nada a ver com a opção sexual dele, ele era homossexual, mas aí cada um faz da sua vida o que quer. O problema é que ele vivia em orgias e outras coisas. O Foucault era um intelectual que criou uma escola que foi para... Ontem de noite eu ainda estava assistindo Tropa de Elite, Pitoli, de novo, que é uma obra-prima do cinema brasileiro, né? E o Wagner Moura não aprendeu nada, podia ter aprendido um pouquinho no papel que ele fez ali do Capitão Nascimento. E ali tem um professor numa sala de aula, com aquela turminha ali descolada do Rio de Janeiro, que fica fumando baseado e falando em que combater a criminalidade, que nem o Lula disse, não é assim, porque o traficante é vítima do usuário. O professor estava falando em Foucault, então Foucault é o responsável por tudo isso. Então, o seguinte, eu até tecnicamente vou discordar um pouco do Olavo e discordar de vocês, porque eu acho que terrorismo, e eu como judeu, tá? Eu acho que terrorismo guarda algumas especificidades. Eu acredito sim que tenha que aumentar a pena, pode ser que vão aplicar ou não vão, isso é outros 500, mas o caráter da pena é esse, o caráter dissuasório. Agora, do jeito que está o nosso judiciário, a gente vai continuar enxugando gelo, porque há uma ideologia por trás de tudo isso, e essa ideologia que é enviesada, que é errada e que tem nos trazido para a realidade que a gente está vivendo no nosso país. Ô Walter, mas quando a gente fala do terrorismo, a gente não fala, por exemplo, do que acontece junto às comunidades, né? O queimar no pneu, né? A senhora, por exemplo, que foi morta, né, diante da filha por não querer envenenar os policiais. Esse tipo de ação não configura, não vai para o lado do terrorismo a partir do momento que eu tenho brasileiros torturados, eu tenho territórios comandados, naquele território não é a lei, né, em vigor no Brasil, mas é a lei do crime, né? Isso eu não posso, dessa forma, defender a ideia que de fato seja terrorismo? Eu acho que pode haver a analogia a terrorismo e a equalização das penas, como está propondo tecnicamente. Não vou entrar nessa outra polêmica aí, vocês perdoem, eu tenho defendido há algum tempo da gente preservar os nossos. Então, acho que Pitoli é o nosso líder aqui, tem o direito de achar que o Derrite é do sistema. Eu quero preservar todos do nosso lado. Eu acho que o inimigo está do lado de lá. Meu inimigo é o Lindinho. Meu inimigo é o Lula. O Lula que atacou as polícias. O Lula que diz que o que houve no Rio de Janeiro foi matança. Isso é de uma irresponsabilidade atroz de um mandatário, né, de um presidente de uma república. A gente sabe como é que ele chegou à presidência da república. Mas, enfim, está lá. É de uma responsabilidade absurda. Eu acredito, Pitoli, que é possível a gente equiparar ao crime de terrorismo, mas o crime de terrorismo tem algumas especificidades técnicas. Eu sei que é difícil falar isso, é difícil compreender, muita gente talvez aí no chat vai ficar contra mim, não tem problema nenhum, eu tenho que sustentar as minhas posições, eu não estou aqui para convencer quem já está convencido, eu estou aqui para falar dos meus argumentos, para tentar jogar um pouquinho, né, de luz numa discussão. O terrorismo é motivado por questões políticas e por questões religiosas. Ali não existe nem política nem religião. Ali tem banditismo, tem tráfico de droga, tem maldade, tem negócio por dinheiro, por controle, tem perda de valores sociais, tem corrosão de valores sociais.
coisas que esse pessoal da esquerda tem defendido como forma errada também de se levar a uma revolução. Então, tecnicamente, eu estou sustentando isso. Eu acho que está correto o encaminhamento técnico que foi dado, porque o juiz pode ir lá equiparar a pena de terrorismo e com todas as... colocar numa prisão em isolamento total. Acho um absurdo esse negócio de visita íntima para chefe de facção, essas outras coisas, esses favores que tem no Brasil, tem que colocar lá na Ilha do Diabo. O cara isolado de tudo, sem telefone celular, desarticular as facções. Só que é caro, né, combater esse tipo de coisa. O Luiz Mariano Beltrame, que a história já se esqueceu, foi o delegado no Rio de Janeiro que criou as unidades de polícia pacificadora. Cadê as UPPs? Os governos insistiram nisso? Alguém fez alguma coisa? Então, na verdade, assim como o PT não está preocupado com o meio ambiente, depois eu queria falar do que o PT não fez nos últimos 30 anos no meio ambiente e está fazendo uma COP lá em Belém para dizer que está defendendo o meio ambiente, o PT também é cúmplice da questão da criminalidade e do banditismo, mas não só o PT. A ideologia que está por trás do PT está por dentro também do nosso judiciário. Walter, José Mariano Beltrame, só para... não Luiz. José Mariano Beltrame, obrigado, isso. Pitoli, não, mesmo. Só uma simples correção. Mas, sabe, Walter, ninguém está querendo polemizar aqui, mas você vai entender. Há 1 ano e 4 meses, eu trouxe aqui para a programação da Auriverde, por uma sequência de entrevistas, um hacker chamado Patrick Brito. O hacker, com provas robustas, mostrou que hackeou o presidente Bolsonaro, os 3 filhos, Carlos, Eduardo e Flávio, e em maio de 2018, esse mesmo hacker foi contratado para hackear um homem chamado Adélio Bispo. Maio de 2018, o ataque em Juiz de Fora aconteceu em setembro. Ou seja, 4 meses antes do ataque em Juiz de Fora, Adélio Bispo já era hackeado a pedido, né, de um homem, segundo o hacker, chamado Gilberto Kassab. Nós trouxemos isso, fizemos a exposição de todos os fatos, a entrevista, documentos, tudo. Eu fui chamado para uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde estava, além do secretário Derrite, estava o delegado-geral de polícia, que amanhã vai conversar conosco, do Estado de São Paulo, o DEINTER 4 e o delegado responsável pelo DEINTER 10. Naquele momento, eles estavam de posse de um ofício com 13 questões colocadas pelo nosso comentarista e vereador aqui em Bauru, Eduardo Borgo. E então, numa entrevista aqui comigo ao vivo, depois de classificar o que eu fiz como fake news, Derrite assume a responsabilidade de trazer as respostas sobre o que aconteceu em função dos apontamentos do hacker, contratação, hackeamento de Adélio Bispo, enfim. E disse, Pitoli, pode ficar em paz, a entrevista está gravada, pode ficar em paz que nós vamos apurar, nós vamos até o fim nessa apuração. Isso foi arquivado, nós não fomos avisados, e ao longo da minha jornada aqui, eu informava a minha audiência que me perguntava sobre o caso hacker, eu informava o seguinte: está nas mãos do Derrite, ele assumiu essa responsabilidade e vai cumprir com o que prometeu para mim. Só que não, ele arquivou, deu um somebody love e não me respondeu mais. Nada, absolutamente nada. Eu acho que isso é gravíssimo e acho que é o seguinte, inclusive ele tem uma oportunidade de vir aqui na rádio, e eu até gostaria de estar junto e presente, e nos explicar por que ele fez isso. Ele está jogando para o corregedor, está jogando para o DGP, ele não está querendo falar. Eu tô Mas ele tem que explicar, então. Ele tem que explicar para o Brasil, ele tem que explicar para a audiência da Auriverde, ele tem que explicar para ti, tem que explicar para mim, tem que dizer por que ele arquivou, aonde eles chegaram, o que foi averiguado, né? Quem é que está por trás do Adélio Bispo? Essa é a principal, olha, esse é o mistério, esse é o troço aquele das pirâmides. Implode o sistema, Walter, implode o sistema. Porque vai chegar no dono do negócio que contratou o Adélio Bispo para matar um cara que o hacker não achou nada para chantagear. Porque foram atrás do Bolsonaro para chantagear o Bolsonaro. Achamos nos seus documentos, nos seus e-mails, esse escândalo de corrupção, achamos aqui uma conversa torta tua aqui, Bolsonaro. Agora sai do esquema, sai da disputa em 2018, senão a gente vai ter que chantagear você. Como nada foi encontrado... Como provavelmente algumas grandes autoridades do Brasil que mudaram de posição do dia para a noite em relação a casos célebres, podem ter sido chantageadas também. Perfeitamente, perfeitamente. Só que como nada foi encontrado contra o presidente Bolsonaro, e não sou eu que estou dizendo, é o próprio hacker, Adélio Bispo entra no radar
e comete o crime que cometeu. Lembrando que ainda tem aquela entrada sinistra do Adélio na Câmara no mesmo dia 6 de setembro para servir de álibi. Né? Então, quer dizer, E tem uma outra história até hoje que ninguém fala, né? Dos advogados? Houve uma visita desse cara aí, a ex-deputada Manuela Dávila. Sim. Está documentado. Sim, né? sim. E os advogados pagos por quem? Aí, esse cara, eu não sei como é que é o nome dele, se o Walter Delgatti estava junto com isso daí. Não está. O nome dele é Patrick Brito. Tá. Bom, como é que ele conseguiu os telefones? Porque assim, para tu hackear um telefone, tem que ter o número do telefone. Porque o Adélio já estava no radar, ele morador de Uberaba, já estava no radar e foi indicado, né, para poder, então, estimulado, cometer o crime que cometeu. Mas alguém passou a agenda telefônica dessas pessoas. Alguém deu os números. Olha, esse aqui é o número do ministro fulano, esse aqui é o número do ministro Barroso, esse aqui é o número do fulano de tal, esse aqui é o número do Bolsonaro. Alguém com acesso muito privilegiado a essas agendas telefônicas passou esses números. Walter, segundo o hacker, quem o contratou foi Gilberto Kassab. Acho que ele tem a agenda de todo mundo, né? Aí tem uma outra questão, Walter, até para você entender onde eu vou chegar. Nesse sentido, quando a gente fala, e eu entendo perfeitamente, você não está errado, em hipótese alguma, quando diz de preservar os nossos. Mas se eu tenho no time alguém que tem a possibilidade de me responder, quem mandou matar o presidente Bolsonaro, e essa pessoa declina da possibilidade, recua da possibilidade, atendendo certamente ao sistema, eu não posso achar que esse cara está do meu lado como um puta soldado. Por isso que imediatamente eu disse que esse cara tem que, então, este ex-secretário, hoje deputado federal, tem que vir aqui a público e responder a isso. Por que tu levou uma série de indagações produzidas aí pelo nosso colega, vereador Borgo, comentarista da Rádio Auriverde, e foi dado esse tipo de encaminhamento? Então vamos expor as entranhas desse sistema aqui para todo mundo ver e compreender. E se vamos formalizar o convite, vamos marcar a data. Walter, e aí vamos. Walter, semana passada, eu falei que a assessoria do Derrite a semana inteira. Os caras querendo jogar o corregedor, que não tem nada a ver com isso, o Beoc, uma pessoa que eu considero muito o trabalho do corregedor da Polícia Civil de São Paulo. Eu falei, não, eu não vou fritar o cara ao vivo, porque eu vou ter que fritar o cara ao vivo. Quem me deve uma resposta é o secretário. Não, agora vai o DGP, o Delegado-Geral de Polícia, vai conversar conosco amanhã. Tá, tudo bem, mas quem me prometeu foi o Derrite. Enquanto ele não aparecer, eu concordo contigo, ele está em débito conosco e está a serviço de algo que ele não quer revelar. Exato. Pois não, Olavo. Obrigado, Walter. Pois não, Olavo. Essa riqueza de interpretações é fantástica, nos abre o entendimento. Eu defendo que o crime organizado, sim, compõe, é o caso de uma organização internacional, sim, Por quê? Porque tem doutrina, tem braço político, ou nós não temos políticos, legisladores que são ligados ao grupo organizado. Esse crime organizado tem braços internacionais, vários países, a dominação de território. Então agora não estou falando de política, estou falando de segurança pública. É, sim, grupo terrorista. E entendo e respeito opiniões divergentes. No meu entendimento, é, sim, grupo terrorista. E o que o Derrite fez... Por que o Derrite não vem aqui? É bem simples. Por que não atendeu o pedido? Porque não tem como explicar. O que o Derrite fez é o que o Lula faria. É o projeto do Lula de não qualificar o crime organizado como grupo terrorista. É fato. Se... capitaneou o projeto e não colocou como grupo terrorista, fazendo o que o Lula faria sob o manto do presidente da Câmara dos Deputados, beleza, está aí, está explicado, já está explicado em atitudes. Não entendo que haja como explicar isso em palavras, ou puxar um fio lógico. Então, nessa hora, não fala nada, some. Bom, vamos lá, a gente segue por aqui. Eu repito, amanhã, 13 horas, terça-feira, 13 horas, doutor Arthur, que é DGP, Delegado-Geral de Polícia aqui do Estado de São Paulo, vai estar comigo. Entretanto, eu insisto com a assessoria. Quem tem que conversar comigo, o Derrite. Quem me classificou como gerador de fake news, me meteram um fake news na minha lata, assim, ó, no X, e 20 minutos depois tirou a publicação do ar e pediu uma entrevista comigo e assumiu a responsabilidade sobre a investigação, não fui eu. Não fui eu. Quem fez isso foi o Derrite.
Então, que o Derrite volte para conversar com a gente, embora o verbo fugir é ruim, mas está dando um passa-moleque aqui no Capial.